Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Segundou. O podcast chega toda segunda-feira às 8 da manhã para a gente iniciar com o pé direito no mercado imobiliário, trazendo sempre insights, novidades aqui sobre o setor. E hoje eu tenho a honra de receber assim essas duas lendas aí da arquitetura aqui no mercado imobiliário cearense, né, que é o Lucas Cunha e a Natália Vale, que são sócios da Vio Arquitetura. A gente vai falar um pouco sobre o mercado de alto padrão, a arquitetura de alto padrão, que é o local onde eles estão posicionados, né, o segmento. E aí, para a gente já iniciar, Lucas, Natália, muito obrigado por estarem aqui conosco. Queria que vocês se apresentassem um pouco, falar quem vocês são, falar um pouco sobre a Vio, e aí depois a gente pode começar aqui o nosso papo, só para os nossos espectadores aqui poderem conhecer vocês. Beleza. Bem, bom dia, né? O meu nome é Lucas. A Bioarquitetura foi iniciada logo depois da minha faculdade, né? Em 2009, né? Só que antes disso eu tive uma trajetória de convívio com muitos engenheiros civis, assim, desde a época que eu comecei a estagiar, eu me interessei muito pela parte gráfica, a parte de desenvolvimento de projeto, 3D, e isso me aproximou de vários engenheiros e várias construtoras. Com isso, eu comecei assim, a aumentar o meu network com relação a todos os atuantes no mercado. Eu comecei com alguns amigos meus engenheiros, que eles projetavam casas populares, eles me passavam as casas. E o que é que eu fazia? Eu fazia aquela parte planta humanizada, 3D, né? Daquele material de vendas, né? A partir daí, eu também, em paralelo, trabalhava em alguns escritórios. Eu comecei a trabalhar no escritório de uma tia minha, que era uma arquiteta atuante, a Regina, muito forte na parte de clínicas, né? Depois eu passei para José Porto e eu fui sempre tendo esse trabalho de estágio e, em paralelo, essa terceirização de trabalho 3D ou digitalização de plantas para outros arquitetos, né? E logo mais, assim, com pouco tempo, eu abri o escritório mais voltado para essa parte de projeto de imóveis, desenvolvimento de maquete 3D, né, que me abriu um leque muito grande, porque eu já tinha um escritório logo no começo da faculdade, né? E com o tempo me formei em 2009, eu já estava mais estruturado, eu já estava assim, já meio que 50% trabalhando com parte de apresentação para o mercado imobiliário, eu fazia imagens para Manhattan, Cameron, J. Simões, todas essas construtoras eu trabalhava. E em paralelo eu fiquei quase 50% em arquitetura, 50% na apresentação desse tipo de trabalho, né? E logo no início eu já comecei a ter estagiários, e em 2014 para 2015 a Nath entrou. E era a época que eu já estava começando a pegar essa parte de projetos de casas grandes, eu já tinha feito algumas casas no Alphaville Eusébio, Alphaville Fortaleza, né? E eu senti a necessidade de realmente ter que delegar essa parte interiores, porque realmente eu estava ficando meio que sufocado fazendo as duas coisas, né? E foi aí que ela entrou e ela se formou e veio conversar comigo. Disse, olha, eu me formei, eu sei que eu quero ainda continuar trabalhando com isso, né? E eu sei que eu ainda tenho muito a aprender e eu queria continuar por aqui. Então foi assim, foi a união certa, porque eu realmente era uma hora que eu precisava delegar a parte de interiores, já que eu gostava muito dessa parte da estrutura e também acompanhamento de obra, né? Então ela entrou, começou a realmente tomar a frente. A gente teve um projeto no Alphaville Fortaleza, que nesse primeiro projeto ela tomou a frente e ela direcionou toda a parte, né, de todos os processos, a parte de mobiliário, de escolha de móveis soltos, de iluminação, né, de relacionamento com o cliente. Ela realmente mostrou que tinha essa habilidade, não só profissional, mas também de relação com os nossos clientes. Aí foi aí que ela entrou. Foi aí que o Glow começou, né? Como é que foi assim, a sua Assim, entrada aí na Vio? depois de um período estudando, eu estudei no Porto, na faculdade de arquitetura de lá. E aí, quando voltei, foi nesse período que o Lucas citou, e eu disse, gente, vou começar a atuar, fazer alguma coisa, né? Que você volta, acho que com um pouco mais de segurança até, né? Estou falando a nível de estágio. Então, eu comecei lá estagiando, mas sempre focada em crescer, tipo assim, voltando com sangue nos olhos para fazer alguma coisa, né? E aí, conversando, como o Lucas disse, casou muito bem nesse estágio que o escritório estava, né? E aí a gente começou, depois que eu me formei, a gente começou continuei como arquiteta de escritório. E aí hoje eu tô mais à frente de interiores, o Lucas tá mais à frente da parte de arquitetura. Os nossos melhores projetos, que a gente chama das nossas casas icônicas,
são os que a gente trabalha junto, né? Isso tem um porquê, né, explicado, vários fatores por que é melhor, que as casas são melhores quando a gente trabalha junto. E ele tem toda uma equipe que está à frente, né, que está junto com ele na arquitetura, e eu tenho toda uma equipe hoje dentro do escritório que está junto comigo na parte de interiores. E aí hoje a gente está, tipo assim, a gente já tem arquitetos dentro da nossa equipe também, que gerenciam todos os projetos, né? Tá a Cibele e o Caio junto comigo, a Mari junto com o Lucas, gerenciando o restante dos meninos. E a gente está num momento até de expansão, né? Para conseguir atender toda a demanda que vem nos aparecendo. Atualmente a gente já atuava, né, na parte do Brasil, São Paulo, Rio, Piauí, Pará. A gente tem vários projetos, né, já executados, já prontos, né? Como eu falo, né, o portfólio da gente realmente não é projeto, são obras executadas, né? Uhum. A gente tem casa lá no Pará, a gente fez uma casa em 2014, 2013, então a gente tem muitas casas fora do estado, né? Que pegou um ar maior depois da pandemia, né? Que as pessoas realmente quebraram esse tabu de que a distância era mais complicado, né? Então a gente tem videochamadas, tem reuniões online que realmente ajudaram muito a vencer essas fronteiras, né? Pelo contrário, às vezes a distância até descomplica, né? Com certeza. O cliente vem muito interessante 1000 vezes mais confiante até quando nos escolhe, né? Então a gente tem uma liberdade maior de projetar até quando vem daqui. E o que eu queria ver assim com vocês, assim, o que são os cuidados que vocês podem passar aqui para quem está nos assistindo, que as pessoas precisam ter na hora de contratar um arquiteto, na hora de fazer a seleção, a escolha dos materiais, assim, essa questão da integração também dos interiores com a arquitetura. Quais são os cuidados que a pessoa, na opinião de vocês, deve ter na hora de contratar um profissional? Eu acho que assim, a principal coisa que o cliente, o futuro cliente tem que pensar é ver se realmente ela tem interesse no estilo de arquitetura que o arquiteto tem. Então, não só pesquisar o portfólio dele, né, verificar se o design dele é o que ela quer ou o que ele quer, né? Então, quando ela escolhe projetar alguma casa ou tocar uma obra de uma casa, né, iniciar um sonho, ela realmente tem que pensar bem se o arquiteto é o que ela quer, de acordo com o design dele, para que não aconteça dela chegar com um design de outro arquiteto e querer que ela faça o traço de outro profissional, entendeu? Além disso, assim, eu acho que o principal ponto que os futuros clientes têm que pensar é na análise, né? Porque hoje em dia esse bombardeio de informações por Instagram, por Pinterest ou por várias plataformas digitais, de informações de projetos, né, que não são executados, vamos dizer, projetos digitais, vamos dizer assim, que eu costumo falar. Existem muitos arquitetos digitais e existem muitos arquitetos reais, né? Isso é uma coisa que eu fiz uma reunião, inclusive, abrindo parênteses, com uma cliente no Pará, que ela disse assim, Lucas, eu tô na 4ª reunião, mas realmente o que me fez falar com você foi ver que realmente você tem obra de verdade, né? Porque o Instagram é uma coisa muito bonita, muito colorida, né? Mas você vê muita coisa digital. Então, para a pessoa que vai contratar um arquiteto, a principal coisa que eu falo, analise o portfólio real do profissional. E se o design dele combina com o que você gosta, né? Porque às vezes o seu estilo, né, não é o estilo dele, você tenta impor isso para o profissional, ele acaba que ele pode até trabalhar sem estar muito motivado, porque você começa meio que paudar mais a criatividade dele, né? E com relação ao que a gente vem falando sobre alto padrão, né, nem sempre o extravagante quer dizer que vai ser uma coisa de alto padrão, né? A combinação de materiais, né, tem que ser muito bem pensada, para que a gente tenha uma harmonia de estilo, né? Vamos supor que a gente é uma coisa muito moderna, a gente gosta de madeira, de pedra, né? De preto, concreto, né? Aço. Então, o nosso estilo é mais esse, mas existem outros estilos, mas a nossa pegada é mais essa. Então, o cliente tem que se identificar com o que a gente vem fazendo, entendeu? E a questão também da combinação da arquitetura externa com a arquitetura interna, né? Isso é muito importante. Eu tenho que vir numa linha externa e essa linha já ir combinando com a linha... eu venho numa linha externa para essa linha combinar com a linha interna, né? Que seria a arquitetura externa com a de interiores, que é como a Nath falou. E a gente ainda tem uma questão que hoje em dia realmente a maioria das pessoas, né, que conseguem ter uma casa muito bem feita tiveram cuidado não só com a arquitetura de interiores e exteriores, mas com o paisagismo.
que o paisagismo vem complementar, né? Vem ajudar em toda essa harmonia, né? Da arquitetura com a parte externa. Vocês se destacam muito pela excelência, pela inovação, né? A bioarquitetura é bem conhecida nisso. Então, como é que é assim, a filosofia, o DNA da Via? O que vocês poderiam assim, falar sobre a filosofia e o DNA assim, do escritório de vocês? Eu vou tentar aqui explicar, né? A gente, acho que pegando um gancho do que o Lucas falou mais no começo, né? Sobre ter arquitetos virtuais e arquitetos reais. O fato da gente ter várias obras, por exemplo, acho que pega dos pontos que você está perguntando. O diferencial é a gente ter várias obras, a gente ter uma expertise, saber resolver problemas que aparecem em obra, que toda obra aparece, vários problemas, de uma forma mais rápida, talvez. Então, acho que um dos pontos que faz parte intrínseco da gente é isso, conseguir resolver problemas de formas mais rápidas, estar dentro de obra e ter um relacionamento bom com quem está na obra, né? Tanto com o engenheiro, com o mestre de obra, com quem que vai lá pintando a parede, sei lá o que, entendeu? Com todo mundo que participa da obra. Acho que isso é um dos pontos bem fortes. O cliente, ele percebe isso, né? E outro ponto, juntando toda a expertise que o Lucas tem, tá desde o começo, desde a compra do terreno. Então, o Lucas vai muito lá com o cliente para escolher o terreno junto com ele, para ver se realmente funciona e se todas as necessidades que o cliente tem funcionam para aquele terreno. Então, já teve até alguns desentendimentos, né, rápidos com corretores, porque disse, não, esse terreno não dá para você, para o que você quer. Seu corretor, ele vendeu errado, entendeu? Uhum. Então, a gente tem eu acho que esse é um segundo ponto visão muito forte, tem essa visão do que realmente funciona, né? Acho que é muito isso, eu né? acho que é muito bom, inclusive, essa integração do corretor com os arquitetos, porque os nossos trabalhos se complementam. Exatamente. Não adianta o cliente ter um projeto para fazer uma casa de mais ou menos um estilo, vendo um terreno totalmente diferente, que não funciona. Então, é muito importante, pelo menos eu faço isso com os meus clientes, de entender o que é que ele busca para me oferecer também qualquer coisa. Exatamente. Né? Porque você tem um arquiteto, alguém, o que é que você busca, o que é que ele busca, qual é a característica do terreno, né? O que é que e a gente precisa realmente trabalhar muito junto. E vocês, assim, o escritório de vocês se destaca muito no mercado de alto padrão, né? Na questão, uma coisa mais exclusiva, sofisticada. Mas eu vejo hoje que a palavra alto padrão, ela virou meio que... O pessoal vem de Minha Casa Minha Vida dizendo que é alto padrão, né? Então, o que é que conceitua, assim, para vocês? O que é que destaca, assim, no projeto? O que é alto padrão? Fazer um projeto de alto padrão aí com a Via Arquitetura. Se você pudessem falar um pouco sobre isso. Eu acho que essa questão de alto padrão vem desde a escolha do terreno, né? Uhum. Até você citou aí a questão que realmente tem que trabalhar juntos, né? Desde o início. Eu gosto de abrir um parênteses muito interessante naquele filme A Lista de Schindler, né, antigo, né? Uhum. Muita gente não vai nem saber o que é, né? No começo do filme, né? No começo do filme ele diz assim: um grande homem precisa de mais 3 grandes homens, né? Um bom padre, um bom médico e um bom contador. E em várias reuniões que a gente teve, que eu trabalhei muito com projetos de casa ali no Passaré, naquele boom que deu antes de 2014, numa reunião, eu pensei de uma forma parecida com a do filme. Para um empreendimento ter sucesso, ele vai precisar de um bom corretor, um bom construtor e um bom arquiteto. Então, se a gente tem esses 3 trabalhando em conjunto, né, desde o começo, a gente tem um segredo para o projeto ter sucesso. Então, eu preciso de um corretor que dê uma orientação certa para um terreno bom, né, com todas as características que o alto padrão precisa: boa localização, boa ventilação, posição de sol, equipamentos ao redor, se o empreendimento é bom, se ele vai ser promissor. Isso aí vem uma orientação que vem dos corretores. Depois a gente entra com a questão de projeto e o projeto bem viabilizado pela parte de engenharia, né? Então eu tenho que ter esse casamento entre esses 3 pontos, porque todos eles são bem relacionados, né? Porque no final a conta tem que bater, e para a conta bater esses 3 têm que estar bem alinhados, né? Uhum. E queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da integração do projeto como um todo com os interiores, né? Às vezes o cliente ele acha que é a mesma coisa, né? O mesmo profissional, são
especializações diferentes, para criar exatamente esses ambientes mais harmoniosos, tem inclusive os espaços melhores planejados. E eu queria saber como é que funciona essa integração dos projetos na prática entre vocês dois, e qual a vantagem do cliente estar contratando um projeto já pensando 360 graus, né? Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. São N vantagens, né? O projeto ele tem que ser pensado desde o começo como um conjunto, né? Eu costumo falar que eu faço isso também. Quando eu começo a projetar, eu começo a tentar me colocar na situação do cliente. Quando ele me fala todas as expectativas que ele tem para o projeto, a partir do momento que eu começo a dimensionar os ambientes, eu tenho que me pôr numa situação dele. Então, eu vou estar aqui nessa minha sala, eu vou estar olhando para o lado da piscina, eu estou olhando para a integração da minha cozinha, eu vou querer um projeto integrado ou não. Nossa linha de projeto é muito integrada, então a maioria dos clientes que conversam com a gente, ele diz, não, eu gosto porque realmente a gente vê muita integração no projeto de vocês, não só de logística, né, de movimentos dentro da casa, mas também de visual. A gente tenta sempre, eu falo muito que a gente tenta sempre ter posições de angulação de 180 graus, né? Então eu ver vários ambientes, né? Eu entrar na casa, eu conseguir ter uma vista até o fundo do lote, até a área do paisagismo. Então eu entro no visual da estrutura da casa, eu entro na parte interior e eu vou ter uma vista lá fora do paisagismo. Então eu sempre tenho essa linha dos 3 projetos, né? A arquitetura externa, a arquitetura interna e exteriores, né? E exteriores ligado ao paisagismo. Fora a gente, né? A gente tem parceria com alguns paisagistas, mas o Thiago Borges tem entrado muito forte nos nossos projetos, na maioria dos nossos projetos, né? E essas integrações, né, não só na parte visual, mas na parte de logística, né? Eu vou ter uma cozinha que vai estar integrada aqui com a minha varanda, que está integrada com a minha sala. Então, eu tenho vários usos aqui numa mesma região. Então, eu posso abrir essa esquadria e eu vou integrar minha sala com a minha varanda, eu vou integrar minha sala com a minha cozinha. Isso eu penso desde o começo. E quando eu começo a posicionar layout, móveis, né, e tudo, aí essa questão de logística interna, aí ela já começa a entrar comigo. Qual o sofá que a gente vai usar aqui? São olhares diferentes, né? Exato, ela vai dizer, eu quero um sofá. Aí ela me pergunta, o que é que tu estava pensando aqui? Não, eu quero ter uma vista lá da parte da piscina, mas eu também quero ter uma integração aqui dentro. De repente, a pessoa quer usar mais à noite. Ela, não, então vamos botar um sofá orgânico, vamos botar um sofá com 2 lados. Aí ela começa a entrar já na parte mais específica de mobiliário fixo, mobiliário solto, né? São visões diferentes, né? As preocupações, às vezes, diferentes. Então, quando o Lucas está projetando, a gente já sabe que vai ter o projeto de interiores junto, eu já dou uma olhada na planta e às vezes ele até brinca, diz, não, Nath, já estou terminando, já quer mexer aqui, entendeu? Então, são olhares, assim, diferentes, né? Pelo uso, porque a minha conversa com o cliente é entender como é que vai ser o uso em cada ambiente dele, né? Em cada espaço da suíte dele, por exemplo, como é que ele quer usar, né? Então, você estava perguntando quais são as vantagens de ter os projetos juntos, né? Por exemplo, como o Lucas comentou, olha a sensação de todos os projetos estarem integrados, uma sensação imensa de conforto que você tem. Quando você olha para a fachada de uma casa e ela comunica uma tal atemporalidade, quando você entra na casa, aquela comunicação continua, né? Então, o projeto de interior está extremamente conectado com o que tem na fachada. E quando você vê na entrada da casa, como ele falou, você já tem a área externa toda ligada naquilo, né? Então, tem alguns pontos estratégicos de esquadrias, por exemplo, pensado para o paisagismo ser trabalhado e aquela sensação de conforto ficar interno à casa. Então, assim, são visões diferentes, mas que a gente precisa todo mundo trabalhar junto, né? Para que se tenha um trabalho de excelência no final. Um outro ponto importante, provavelmente, assim, acho que um dos mais importantes é talvez o corte de custos extras. Quando você trabalha com os 3 projetos juntos, né, você evita fazer modificações durante a obra, e modificação em obra significa custo a mais, né? Então, isso é uma das grandes vantagens também de ter todos os projetos conectados, ligados, todos os profissionais trabalhando juntos, né? Todas as empresas serem parceiras e saberem trabalhar junto na obra, porque uma obra tem ali, às vezes, tem 9 empresas juntos, né? Então, todo mundo tem que estar conectado. O arquiteto tem muito essa função de gerenciar todo mundo, né? Mas a gente também tem
parceiros que a gente gosta muito de trabalhar, então todo mundo já se conhece. E aí essa é uma das principais vantagens de ter os projetos todos juntos. Tudo no time certo, né? Exato. Assim, ultimamente, até que os clientes novos já, pelo menos assim, quando a pessoa faz alto padrão, já não é a primeira casa, já é a segunda, a terceira. Então a maioria já chega e diz, olha, eu quero fazer tudo aqui. Porque eu sei que se eu fizer com vocês, as etapas vão estar todas juntas. Então, o que acontecia muito antigamente é que a pessoa fazia o projeto arquitetônico, quando acabava o projeto arquitetônico, começava a obra aí que ia começar o projeto de interiores. Aí ia ter o retrabalho, porque... Quebrar tudo. Exatamente. Exato. Fora a questão de custo, né? Que ele já ia ter que refazer de novo o projeto elétrico, projeto hidráulico de novo, né? Essa questão de retrabalho, né? Começando a obra. Fora isso, né? O que não está sendo visto, né? Que o cliente não vê muito, a parte de engenharia. Então, quando eu começar a projetar minha parte de arquitetura, eu tenho que estar em contato com o meu engenheiro calculista para saber se a minha estrutura está viável, né? O meu engenheiro de instalações e do sanitário elétrico, ele tem que saber, ela também vai ter que passar toda a parte atualizada de interiores, que muda toda a parte de iluminação, parte de tomada, se tem automação ou não. Isso tudo vai influenciar. Então, o planejamento disso daí minimiza os problemas, que não tem como não ter problema, porque uma casa exclusiva, vamos dizer assim, é a primeira vez que se faz. Você imagine um carro que tem uma linha de produção, ele não vem com problema, que já tem uma linha de produção, é fabricado milhões de vezes, então imagina a primeira casa que vai ser feita, ela vai ter problemas de execução ou de projeto, sempre tem alguma coisa que tem que ser ajustada. Mas como a Nath disse, vai dos profissionais que estão envolvidos ter a capacidade de saber resolver ou prever antes de acontecer, entendeu? E eu queria que vocês falassem um pouco, assim, o mercado de alto padrão, ou o mercado imobiliário e de alto padrão também, ele está em constante evolução, né? E, consequentemente, o de arquitetura também. Então, muitas tecnologias surgindo, novos materiais. Como é que vocês têm se adaptado a essas mudanças? Como é que vocês têm recebido as mudanças? Como é que vocês têm implementado isso nos projetos e no trabalho de vocês no dia a dia? Assim, as principais mudanças assim, que a gente sentiu muito nesses últimos anos é muito a parte de tecnologia, né? A parte de automação entrou com muita força aí dentro das casas, né? Não só para melhorar o bem-estar, mas também para minimizar várias coisas, né? Vamos supor, a parte elétrica agora eu não tenho aquela quantidade enorme de interruptores, né? Eu começo a ter automatização de tudo, de iluminação, de ar-condicionado, até de bombas de piscina, de irrigação, eu consigo controlar no celular como é que está a irrigação do meu jardim. Então, acho que a principal inovação na parte, né, das casas, né, vem muito dessa parte. A parte de construção em si, parte de concreto, né, a parte mais grosseira, o que vem alterando mais é a parte de impermeabilizações, vem aparecendo, né, vidros com mais qualidade, né, com outras características. A gente vê agora vidros sendo aplicados em piscinas, que a gente não tinha isso, a gente só vê isso em questão de filme, agora a gente já vê que aqui no Ceará a gente já tem muito isso, né? Função térmica e acústica também, né, sendo Então, melhoradas, exato, mas... né? Mas, assim, materiais nobres, Luiz, como madeira, pedra, concreto, ferro, que é uma linha muito da gente, que isso aí vem da década de 70, década de 50, né? Não deixa de ser uma inovação, porque existem as modinhas, né, que vem aí, não, apareceu um 3D, apareceu nisso aqui, mas vai, mas não dá, vai voltar para aquilo ali que vem de muito tempo, né? A gente não só esse estilo de arquitetura é aplicado aqui, mas é aplicado no mundo inteiro, né? A gente sabe que os brasileiros se sobressaem muito na área residencial, principalmente de casas. A gente está agora abrangendo um pouquinho mais lá fora, em Miami, e a gente sabe, porque a gente pesquisou muito, que as melhores casas em Miami são de brasileiros. Né? Arquitetos brasileiros. E não só em casas, mas também eles atuam muito nessa parte hoteleira, né? Que também é uma parte muito forte, né, do brasileiro lá fora, não só nos Estados Unidos, mas como na Europa, enfim, em vários pontos do mundo. E é o que a gente vem tentando trazer. A gente vem inovando, trazendo os materiais mais antigos, né? Que são as coisas que não vão sair. Mais atemporais. Isso, né? Por isso que é a palavra atemporal, né? Não, é uma coisa que está muito no nosso dia a dia, no nosso DNA, do nosso projeto, mas que não é uma coisa nova, mas que está sendo reimplantada e, teoricamente, é novo, né? E como é que, falando ainda sobre tecnologia, que às vezes as pessoas ficam com medo da inteligência artificial, né, da IA,
os arquitetos vão ser substituídos pelos robôs? Tem uma promessa, né, de todas as profissões, na verdade, serem substituídas, mas a gente usa um pouco hoje, né, a gente começou a usar no escritório, mas de uma forma mais, acho que, de processos, né? O chat GPT hoje nos ajuda em processos. Então, a gente, de vez ou outra, manda uma questão lá para ele, para que a gente entenda melhor, consiga desenvolver mais. Mas acho que para projetar, você sentir o espaço, entender as necessidades dos clientes, estamos aqui na mesma, né? Evoluindo aqui, estudando aqui, né? O IA não vai chegar. O profissional ele precisa saber usar essa tecnologia a favor dele, né? No mercado imobiliário, assim, nós corretores, eles têm ajudado muito. Às vezes eu vou pesquisar alguma coisa, em vez de eu ir a campo, eu boto lá, ela vai olhar, vai me ajudar, mas realmente não vai substituir o corretor, não vai substituir o arquiteto, não vai substituir o engenheiro, vai auxiliar a gente a trabalhar, às vezes, com mais eficiência. Né? Eu acho que ele veio para realmente ajudar. Então, o que vai acontecer é que vai existir a substituição de um arquiteto que teve essa, vamos dizer assim, essa insegurança de optar pelo IA, vai ser substituído por um mais novo que vai usar isso daí, porque a informação está na palma da mão. Hoje em dia, uma criança tem mais informação na mão do que o rei Salomão, só com um celular. Então, assim, quem não se inovar, né, vai ficar para trás, não tem como. Eu acredito que, assim, a questão do IA não é para a gente ter medo, né, de perder, mas eu acho que realmente vai nos auxiliar mais ainda. É isso que eu vejo, né, que eu tenho pesquisado, e eu sei que isso aí vai nos ajudar a fazer coisas ainda melhores. Questão de elaboração de projeto, vamos supor, uma pessoa vai lá no ChatGPT e pede para elaborar não tem como, assim, vai ter coisas, porque como as pessoas, né, são racionais, mas ao mesmo tempo tem hora que ela quer uma coisa, tem hora que ela quer outra, eu acho que isso aí nenhum computador vai conseguir ler, né? Porque nem a gente consegue entender, nem o próprio cliente. Então ele vai sentar na reunião e vai dizer, eu quero isso. Ah, não, mas depois eu mudei para isso. Então sempre vai existir o humano interagindo com isso. E como eu disse, se não se renovar, realmente fica para trás, fica substituído, mas por outro profissional. Você estava falando um pouco sobre o mercado de Miami e eu fiquei sabendo aqui, pé de ouvido aqui, que vocês estão começando o projeto de internacionalização de vocês, né? Exato. Como é que está sendo isso, esse processo? Vocês já iniciaram? Falem um pouquinho sobre esse projeto. Já, a gente já iniciou, a gente tinha programado fazer uma imersão nos Estados Unidos e, por coincidência, eu tenho uns amigos que moram lá, que já atuam no mercado, são engenheiros, e eles me pediram a força de realmente tentar levar um pouco da arquitetura brasileira para lá, tentar levar um pouco da tecnologia, né, da parte de concreto, né, porque assim, a gente sabe que nos Estados Unidos ele tem um método construtivo um pouco diferente do nosso, não só com o uso mais de madeira, drywall, gesso, né, mas também com a metodologia de projeto. Então, a gente está levando o nosso design lá para a região, principalmente a região de Miami agora, e um braço em Orlando, né, para aplicar não só a nossa linha de arquitetura, mas também a parte de engenharia. Então, a gente está com uma parceria com alguns consultores lá, que estão trazendo, né, levando daqui para lá a parte, principalmente a parte de engenharia. A gente vai tentar primeiro entrar com a parte de concreto lá, porque eles são um pouco limitados nesse uso na parte de residencial de casas, tá? Não de prédios. E a parte de design, né, das casas que a gente vai entrar. E como aqui também, como a gente tinha comentado aqui nos bastidores, as casas lá estão sendo vendidas de porteira fechada, que é como a gente chama aqui. O americano, ele tem uma coisa de já comprar a casa 100% pronta. O estilo deles de compra é diferente do nosso. O que é que acontece? Que a gente tem os Alphavilles, tem os Quintas do Lago, tem os empreendimentos da ABS, que a pessoa compra o lote, contrata o construtor e constrói. Lá não. Lá o construtor compra praticamente boa parte do loteamento e meio que eles fazem meio que fechado. A gente foi no loteamento de alto padrão, muito alto, que dentro do loteamento só tinham 8 construtoras atuando. Elas compraram todos os lotes. Elas constroem as casas e vendem elas prontas. Né? É diferente daqui do Brasil, né? Que o cliente compra o lote, contrata o construtor ou mora ou vende. Né? Existe essa diferença. Então a gente está entrando com essa linha lá. A gente já está com 2 terrenos lá para projetar. Uma em Lighthouse, né? Que é em Miami, e outra em Boca Raton.
A gente vai começar com essas duas e a gente também está fazendo uma consultoria em outros projetos que já estão em andamento. Eles pediram para a gente dar uma consultoria, porque eles vão começar a obra, não só no projeto que já está executado, mas também na parte de interiores, que eles vão iniciar já com a gente, né? Optaram por não levar os profissionais de lá dentro desse novo empreendimento deles. Para ter um resultado diferente, né? As casas são muito meio que, talvez, um padrão, né? Então, se interessaram pelo nosso estilo, pelo nosso trabalho, e aí a gente está começando a atuar lá. E aí, como o Lucas estava falando, as casas são, já num padrão, elas são entregues com as áreas de banheiro, closet e cozinha montados, né? Mas nesses que a gente vai começar a fazer agora, a ideia é realmente montar a casa inteira, né? Que é muito o que a gente vê aqui. Antes, o mercado daqui era, talvez, construir a casa e já vender ela seca, sem nada, né? Só com os revestimentos básicos e bancadas e alguns metais em banheiros. E aí a gente começou a ver que o mercado está forte e se vende mais rápido, né? Circula mais rápido o investimento quando você faz a casa inteira, né? Então a gente tem muito clientes que estão dentro disso, projetando as casas, executando, deixando elas todas completas para venda. E a venda às vezes é feita dentro de um mês. Então lá a gente vai começar a fazer isso também. Tipo, deixar os ambientes principais, os ambientes sociais, tipo sala, cozinha, varanda, todos montados, né? Closets também, para que a venda possa ser feita mais rápida. Isso acontece muito aqui, foi né? Muito interessante essa vida. Sério, esse todo eu sou o campo. maior Já tá da lá. loja Evidência, ele é ele mesmo, não acredita. Aí a gente ligou para ele, Luquinha, tu tá aí em Miami também, eu tô com a casa aí, assim, assim, assim. O mercado americano, ele é, assim, anos-luz, o mercado mais maduro, o mercado imobiliário, né? Vocês acreditam que isso de vender essas casas prontas, do jeito que vocês comentaram que funciona lá nos Estados Unidos, isso seja uma tendência a vir, que ele sempre começa lá para depois virem para os outros países, né? Vocês acham que isso pode ser uma tendência? Porque existe também muita gente aqui no Brasil que tem tanta dor de cabeça com obra, você fala com alguém, falar com a minha esposa, que eu comprar um terreno e construir, acho que ela manda sair de casa, né? Então, como é que vocês têm enxergado isso? Se isso pode ser uma tendência, às vezes até uma oportunidade para construtores aqui brasileiros começarem a pensar nisso. O que é que vocês acham sobre isso? A gente tem feito muito. Aqui, alguns consultores já têm enxergado isso, até pelo mercado, né? Vamos lá. Da pandemia para cá, quando você fazia qualquer casa, ela estava vendendo, né? O mercado estava absorvendo tudo. Mas começou não só a vender, né? Mas as pessoas também começaram a construir para vender, né? Então, eu tenho construtores trabalhando, eu também tenho pessoas normais construindo e vendendo. A gente tem muito cliente que hoje vive de construção de casas porque que começaram construindo a própria casa antes de concluir a casa, eles recebem ofertas. Começou muito no Folha de Fortaleza isso, né? E até alguns clientes ligavam para mim, Lucas, você está oferecendo minha casa para alguém? Eu disse, não. Aí no final da obra, né? Não, é porque me ligou um corretor aqui, eu disse, não, eles estão realmente tentando, né, viabilizando, porque existem pessoas que realmente querem comprar a casa toda pronta. Principalmente uma casa bem exclusiva, bem projetada. Então, voltando, né, da pandemia para cá, se vendia casa só sem nada dentro, toda prontinha, direitinha. Só que agora começou a travar. E agora realmente surgiu, né, as pessoas estão comprando, mobiliando toda para vender, não só com mobiliário interno, mas com paisagismo. Tudo isso é um diferencial de venda. A gente tem investidores que são do mercado automobilístico, a gente tem vários que eles estão com esse braço também na parte imobiliária, de construir casas e vender, e eles têm essa visão, né? Principalmente carros de alto padrão, né? Eles estão
eles têm lojas de carro de alto padrão, né? Carros premium. Então, eles estão entrando com essa também. Eles constroem a casa, mobiliam com coisa boa. É comum você Investem ver alto, os né? corretores entrando na loja, esse mobiliário aqui é da loja tal, o mobiliário fixo aqui, ó, loja tal. Isso valoriza, né? Sim. Isso aí é o que soma na questão do alto padrão, né? É o conjunto, né, de coisas boas, de coisas de qualidade, né? Eu posso ter uma casa de 270 metros e custar 5 milhões, e eu posso ter uma casa de 400 metros e custar o mesmo valor. Vai depender do que a gente tem agregado dentro da casa. Se tem automação, se o mobiliário fixo é de loja de planejado ou vem de marceneiro, se o mobiliário solto é de loja de design ou é de outro tipo de loja, entendeu? Tudo isso é um somatório para o resultado final da casa. E voltando a essa questão, E o tem cliente casas está com um hoje em olhar dia... mais refinado, né? Tem O uma cliente chega casa com um olhar nossa mais que foi refinado sobre negociada isso. agora a 20 milhões. E ela foi vendida antes do final da obra. Né? Ela está no meio da obra ainda. Então, esse mercado de casas prontas, né, não só com a parte interna, mas com até lagos artificiais estão sendo implementados. A gente está com a casa lá no Alfredo Ceará 2, que ela tem lago, tem piscina, né, com piscina com borda transbordante, paisagismo e até gerador e elevador. E ela vai ser entregue toda pronta. Toda mobiliada vai custar em torno de 12, 13 milhões. Então, esse mercado aqui dentro já é uma realidade. Ela já foi pensada para ser vendida como pronto. E o que vocês podem oferecer para os construtores ou o investidor, pessoa física, que queira comprar um lote já com esse pensamento de vender na porteira fechada? Porque também é muito importante que a pessoa conheça a tendência do consumidor também, porque você pode fazer uma casa com porteira fechada num projeto que não agrade a ninguém e que vai ser mais difícil também dele vender, né? O que vocês podem dar de sugestões, né, para as pessoas que querem fazer isso, e o que vocês também têm a oferecer para essas pessoas contratar vocês e não ter aí essa dor de cabeça, esse problema no futuro? Na reunião, a gente já meio que pergunta realmente qual vai ser a finalidade daquele projeto, né? E aí já tem os direcionamentos que a gente fala, por exemplo, para tornar aquela casa comercial, né? Acho que o principal ponto é ter suíte no térreo, por exemplo. E tem muita gente que chega, eu não quero, vou morar nessa casa, só que ninguém nunca sabe o dia de amanhã, então a gente sempre convence de ter pelo menos uma suíte no térreo. E a outra coisa, o outro ponto que pega todas as mulheres é ter um closet grande. Então, tem alguns pontos aí que a gente vai norteando, gerenciando, sempre colocando a expertise na frente para que o cliente entenda que realmente deixar a casa comercial, mesmo com o objetivo de morar ali, mas ninguém sabe o final, né? Como o Lucas falou, às vezes antes do cliente morar, antes da casa finalizar, já tem gente dando lance ali na casa. Então, melhor sempre deixar a casa rentável aí para venda, né? Existe esse ponto do closet, um ponto muito forte, a questão de quantidade de garagens também para uma casa, vamos supor, um lote padrão de 15 por 30, 15 por 35, né? A gente precisa pelo menos de 2 vagas de garagem, né? A gente precisa de uma boa varanda gourmet. A posição da varanda gourmet é uma coisa muito importante de se pensar. Aí vem desde a escolha, né, do terreno, aí entra muito corretor, né, que ele vai orientar bem quais são os lotes nascentes, quais são os lotes poentes, qual a vantagem de um, qual a vantagem de outro. Porque às vezes o cliente chega lá no escritório e diz, Lucas, eu gostei muito daquela sua casa X, vamos supor, é uma casa assim, 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 que tem a varanda lá atrás, que tem aquela piscina, tá, mas vamos lá, qual é o seu lote? O seu lote é nascente ou é poente, né? Porque essa casa foi feita num lote poente, esse seu terreno é nascente, então a gente não pode optar por esse tipo de varanda, a gente tem que optar por uma varanda já na lateral da casa, né, pra gente pegar a sombra. Então, essa orientação a gente tem que dar desde o começo, e como a Nath falou, a gente sempre instrui o cliente a ter uma casa de mercado. A pessoa diz, não, eu não vou sair daqui, eu vou até morrer, né? Tem muita gente que diz isso, mas a maioria diz, não, realmente eu quero uma casa de mercado, ninguém sabe como é que é o futuro, se eu precisar vender ela não pode travar, então como a Nath disse, eu preciso de uma suíte no térreo, eu preciso de 2 vagas de garagem pelo menos, uma varanda boa, um closet bom, um banheiro diferenciado, eu não posso ter banheiros, né, que eu costumo falar, de tamanhos de apartamento numa casa, eu tenho que ter banheiros mais largos, mais longos, porque a pessoa que vai para casa já está saindo, a maioria está saindo de apartamento. Ela quer uma coisa mais espaçosa, quer ter mais, né, liberdade em tudo, principalmente na questão dos closets, né? Quantos filhos vão ter, né? Geralmente, né, o que é o mercado hoje que mandam, um lote padrão, eu vou ter uma casa com 4 suítes, sendo uma no térreo. E uma coisa que vem aparecendo muito é o uso do elevador.
Hoje em dia está bem mais viável, né? Então, eu vou ter um elevador de quantos vãos? Um, né? Eu tenho um térreo mais um, ou eu tenho um elevador que vem do subsolo, térreo mais um. Porque aí esse elevador que pega 3 vãos, ele é o dobro do preço. Então, todas essas orientações a gente tem que saber passar para o cliente. Desde a escolha do terreno, se realmente vai dar certo o que ele quer, né? Aí é a parceria junto com o corretor seleciona alguns terrenos, manda para o cliente, a gente dá uma analisada, se não, tá ok, pode tocar. Até o projeto da casa e a escolha de materiais. Muito obrigado, assim, infelizmente vai chegando no final, foi muito bom, esclarecedor aqui o nosso bate-papo. E o nosso programa ele entra no ar toda segunda-feira, de manhã, 8 horas. Então, o que vocês poderiam dar aí de recado para quem está nos assistindo para iniciar essa semana que está entrando aí com o pé direito e com toda a energia? Eu acho que assim, a gente como arquiteto, a gente tem que sempre tentar alimentar na pessoa a criatividade, né? Acorde tentando se inovar, acorde tentando criar uma coisa nova, que é o que a gente faz, né? Nossa, assim, todo dia eu acordo, projeto na casa de uma pessoa que vai ser diferente, vai ser inovador, eu tenho que ser criativo, então essa é a minha mensagem, seja mais criativo. Show. Obrigado. Uma boa semana para todo mundo e acho que acredite naquilo que você pensa todos os dias, né? Quando você vai dormir e assim que você acorda, você pensa na mesma coisa, então acredite, tenha foco naquilo que vai dar certo. Show, pessoal. Então, muito obrigado aqui por assistirem a gente. Acompanhe aí a Vio Arquitetura, que vai estar aqui nessa postagem aqui com a gente. A Natália, o Lucas fazem um trabalho fantástico. E até a próxima.